Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Professor Marlon aqui. Nessa aula a gente vai falar sobre conjuntos numéricos, tá bom, gente? Então eu vou abordar aqui os conjuntos dos números naturais, dos números inteiros, racionais. A gente vai ver tudo isso aqui. Vou falar de forma bem resumida, bem sucinta, tá bom? Porque em caso de dúvida você deixa aí nos comentários para o vídeo não ficar muito longo. Então pessoal, o conjunto dos números naturais, resumindo isso tudo aqui, é o conjunto da natureza, tá? Então é aquilo que você conta. Tá? Eu tenho 2 cachorros, eu tenho 2 gatos, 5 gatos. Agora eu posso ter menos um gato? Não posso. Posso ter um gato e meio, um gato e um gato pela metade? Não tem como, né? Então fica bem fácil da gente gravar isso. Natural, natureza, letra N. Agora aqui, reta numérica, pessoal. A gente tem a reta numérica, por exemplo, aqui. Desculpa, do 0 até o 8. Então eu vou comparar, nesse caso aqui, o número 5 e o 2. O 5 ele é maior ou é menor do que o 2? Então o 5 maior do que 2. Então maior, sempre essa boca aqui aberta virada para o maior, tá bom? A boca pequena virada para o menor. Então aqui eu estou lendo 5 maior que 2. Aqui eu estou lendo 3 menor do que 8, tá? Ou 8 maior do que 3, tá bom? Tanto faz. Mas o certo é você falar 3 menor do que 8. Conjunto dos números inteiros. Aí vem a letra Z. Só para complicar um pouquinho, mas não esquenta com isso não. O conjunto dos números inteiros, pessoal, é o conjunto do número que não tem vírgula, tá bom? Então você pode ter todos os números naturais dentro dele e os números negativos, tá bom? Então qual seria? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e por aí infinitamente, tá bom? Então a gente tem infinitos números para cá, negativos, e infinitos números para lá, positivos, tá bom? Inteiros. Isso daqui, pessoal, surgiu mais da necessidade da gente ter contagens negativas, né? No caso, lá no comecinho da história da matemática, no caso a pessoa tinha uma dívida ou você tinha que medir temperaturas negativas, temperaturas abaixo de zero, como é que você ia medir, né? Se você não tinha número negativo. E aí passou a adotar eles aí. Aqui eu botei uma imagem de um elevador, um painelzinho aí pra gente ver que existem os andares negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, naquele prédio bonito que você mora. Vamos lá, gente. Conjunto dos números racionais. Aqui o Q tem até só você gravar que é quociente, tá bom? Então é uma divisão. Esse Q de quociente. Números racionais são frações. Então todo número que eu posso representar aqui, pessoal. Eu não sei se eu botei uma definição boa para vocês. Deixa eu ver aqui. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, que reúne todos os números que podem ser representados na forma P sobre Q, sendo P e Q números inteiros e Q diferente de zero. Tá? Não existe divisão por zero, pessoal. Se eu botar aqui, por exemplo, 4 dividido por 2, dá 2. Agora se eu boto 4 dividido por 0, se você falar que deu 0, tá errado, tá? 4 dividido para 0 dá 0. Então 0 vezes quanto que vai dar 4? Não tem como fazer prova real, né? 6 dividido por 3 dá 2, porque 2 vezes 3 dá 6. Agora 6 dividido por 0 dá 0, por quê? 0 vezes 0 vai dar 6? Não vai, né? Então, divisão por 0 não existe, tá? Então a parte de baixo, a parte de baixo não pode ser 0, tá bom? Então tranquilo até aí? Conjunto dos números irracionais. Aqui o negócio pega um pouquinho, pessoal. Por quê? O conjunto dos números racionais incluem as dízimas periódicas, tá? Então, no caso aí, aquelas dízimas periódicas que a gente já viu lá no 6º ano. Então, se você tiver dúvida sobre dízima, é só colocar aqui que eu faço um videozinho pra gente também. O conjunto dos números irracionais, ele não aceita dízima. Repara que aqui não tem um padrão se repetindo, tá bom? Esse número aqui é o π. Tá bom? 3,14, 15, 92 e por aí vai. Infinitamente, ele não segue um padrão, tá certo, pessoal? Não tem um padrão aqui, ele não segue, por exemplo, 14, 14, 14, ou 14, 15, 14, 15, nem isso, tá? Nada, ele não segue padrão, esses números vão variando aleatoriamente. Igual esse daqui, ó, 1,203040 e por aí vai. Aqui eu faço uma introdução para vocês do número π, que é bem bacana. Ele é um número irracional muito importante para a gente, porque ele representa o que? A divisão, né? O quociente do comprimento pelo diâmetro, tá? De qualquer circunferência. Tem que ser uma circunferência, ou seja, se você furar aqui bem no meio a moeda de R$1 e medir, essa distância aqui vai estar sempre igual. Essa distância a gente chama de raio, tá bom, gente?
Então o raio, você lembra da sua bicicleta aí, ó, o raio da bicicleta. Se você pegar a sua bicicleta, tirar todos os raios dela, botar na sua mão, você vai ver que todos eles têm a mesma medida, né? Porque senão a sua roda não seria uma roda, seria uma coisa meio oval, seria uma elipse, tá bom? Mas isso deixa mais pra frente. Pensa que circunferência tem que ser redondinho, tá bom? Então, redondinho aqui. Você vai pegar qualquer coisa redonda aí. Se você tiver, por exemplo, a tampa de uma caixa d'água, você passar em volta dela um barbante, aí mediu. Aí você faz o diâmetro, pega aqui numa ponta dela até a outra ponta, passando pelo centro, tá? Ou você mede do centro até a ponta, né, que seria o raio, e multiplica por 2. Você pega essa medida toda do comprimento, divide pelo diâmetro, que vai dar 3,14. Pode ser a rotatória da sua cidade, pode ser a tampa da sua caixa d'água, pode ser a moeda de 10 centavos, vai dar 3,14, tá bom? Se você pegar e dividir o comprimento pelo diâmetro, tem que dar 3,14. Esse 3,14 é uma aproximação, tá bom, gente? Deixa eu voltar aqui só para vocês verem, ó. É 3,141592, mas se eu for aproximando os números, ó, o 2, eu arredondo esse 9 para 9, mantenho ele. O 5 vou arredondar para 6, tá bom? Porque aqui, ó, tá acima do 4, né? Do 5 para cima a gente arredonda o número anterior para cima, então vou arredondar o 5 para 6. O 5 aqui, ó, vou arredondar esse 1 para 2, tá certo? O 1 vai aumentar, vai virar 2. Do 5 para cima eu arredondo para cima. Agora aqui ficou 3,142. O 2 ele está abaixo de 5, então eu vou manter o 4. Por isso que a gente arredonda para 3,14, tá bom, gente? Alguns casos a pessoa bota só 3,1 e tem questões aí de provas que a pessoa bota até só 3, tá bom? Adote pi como 3, mas a medida dele é 3,14. Se você quiser conferir aí, pega aí a tampa do Nescau que você tomou café hoje de manhã, mede lá ele assim, ó, pega um barbante, amarra aqui na ponta, roda ele, vê quanto mediu, estica o barbante, né, numa régua e depois você passa pelo meio dele aqui, ó, e mede também, vê quanto que deu aí. Se não deu 3,14, vamos debater sobre isso daí que a coisa tá estranha. Botei algumas coisas aqui legais pra gente ver, depois vocês dão uma lida, se tiver dúvida pode comentar, tá bom? E os números reais, pessoal, é o conjunto de todos esses números, tá? Aqui eu fiz tem aqui um gráfico aqui explicando, ó. Então tem, no conjunto dos números reais, o que a gente tem? Os irracionais e os racionais, inteiros e naturais, tá bom? Por que tá um dentro do outro? Porque, pensa comigo, todo número inteiro, ele é natural. Quer dizer, todo número natural, ele é inteiro, tá bom? Mas nem todo número inteiro, ele é natural. Como assim? Fala um número inteiro que não é natural, professor. Menos 1, menos 2, não é natural, né? Não é natural a pessoa ter menos 2 cachorros em casa, menos 3 gatos em casa. Não é normal. Então, não é natural esse número. Agora, todo número natural está dentro do conjunto dos números inteiros. Assim como todo número inteiro também está dentro do conjunto dos racionais. Ah, como assim? Por exemplo, menos 3, ele pode virar uma fração? Pode. Pensa que você tem uma dívida de R$6 e vai dividir com 2 amigos, tá bom? Você tem uma dívida de R$6, vai dividir com 2 amigos. Vai dar quanto para cada um? Menos 3, tá bom? Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então a gente tem aqui um número inteiro que também está aqui dentro. Ah, tá. Então é por isso que todo natural também está aqui dentro. Porque eu posso ter R$6, dividir para 2 pessoas. 6 positivo dividido por 2 vai dar 3. Então também posso representar o número natural na forma de fração. Tá certo, gente? Então qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Botei umas propriedades aqui, ó, bem legais, repetindo aqui o que eu acabei de falar também, tá aqui. Então eu acho que vocês não vão ter muita dúvida quanto a isso. Caso tenha, é só comentar. Aqui é a representação dos números reais na reta numérica, tá bom? Repara que a gente tem o π aqui, que é um número irracional. A gente tem o raiz de 2, que é um número irracional. Aqui, ó, um número racional, tá bom? Uma dízima periódica. E por aí vai. Então, como é que a gente faz? Primeiro você bota os números naturais aqui, como se fosse uma régua. 0, 1, 2, 3, 4. Bota os inteiros. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aí você vai extrair a raiz. Por exemplo, a raiz de 16 eu sei que é 4. Esse número aqui tá meio estranho, né? Só que existe, tá bom? A gente vai ver mais lá na frente. Por quê?
Ah, não existe raiz de número negativo. Realmente não. Só se a gente for trabalhar com outros números, tá bom? Seriam os números complexos. Depois eu até posso gravar para vocês. Mas não é assunto do ano de vocês, não, do nono ano. O que acontece? Se esse menos estivesse aqui dentro, realmente não teria como resolver. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá um número negativo? Não existe. Se eu pegar menos 2 vezes menos 2, vai dar o quê? 4 positivo, né? Menos com menos dá mais. Então aqui no caso eu tenho menos a raiz vamos dizer, de 16. Se fosse a raiz de 16 ia dar 4. Então esse sinal aqui ia ficar menos 4. Você concorda comigo que a raiz de 15 ainda não chegou no 4, porque se a raiz de 16 é o 4, a raiz de 15 ainda não chegou lá, tá antes. Então é por isso que ela está aqui, ó. Tá certo? Mesma coisa aqui na raiz do 2. Negativo, né? Se a raiz do 4 é 2, então a raiz do 2 vai estar um pouquinho antes. Ah, é 1. Não, 1 vezes 1 dá 1. A raiz de 2 não é 1, é um pouquinho acima de 1. Tá bom? Operações com números reais, deixa eu dar uma explicada rápida para vocês aqui, ó. A mais B, propriedade comutativa da adição, tá? A mais B é igual a B mais A, então tanto faz você falar 2 mais 3 quanto 3 mais 2, tá bom? 2 mais 4, 4 mais 2, tanto faz, a ordem aqui não altera o nosso resultado. Propriedade associativa da adição. A mais B mais C. Eu posso somar, ele está falando aqui para mim que eu posso somar o A mais B primeiro e depois o C. Que o resultado vai ser o mesmo que somar o B mais C primeiro e depois o A. Por exemplo, 2 mais 3, 5 mais 4, 9, certo? 2, 3, 4. Agora aqui, ó, 2, 3, 4, certo? 2, 3, 4. 3 com mais 4, 7. 7 com mais 2, 9 também. Deu para pegar? Tranquilo, né? Existência do elemento oposto à adição. Que ele só está falando do número negativo. Muitas coisas que a gente não vai usar. Pessoal, ó, isso aqui que é importante, tá? Propriedade associativa e comutativa, para vocês não se confundirem. Aqui ele está falando que A menos B vai sempre dar um número real, tá bom? A dividido por B também vai dar um número real, desde que o B não seja zero, né? Lembrando que para haver divisão tem que ser diferente de zero, a parte de baixo. Pode ser número negativo? Pode, sem problema. A vezes B também vai estar dentro aqui do conjunto dos reais. Agora tem também propriedade comutativa e associativa, tá? Vamos lá. Propriedade comutativa da multiplicação. A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. 3 vezes 4 é 12. 4 vezes 3 também é 12. Tá bom? E aqui é a mesma coisa que eu falei do mais. Se eu pegar 2 vezes 3 vezes 4. Tá bom? Então 2 vezes 3, 6. 4 vezes 6 dá quanto? 24, né? Então aqui eu botei 2, 3 e 4. Aqui vai ser 2, 3 e 4, tá bom? Os mesmos valores. Então, 3 vezes 4 dá 12. 2 vezes 12 também dá 24. Tranquilo, gente? Foi devagar? Deu para pegar? Então, beleza. Propriedade distributiva. A vezes B mais C é a mesma coisa que A vezes B e A vezes C. Regra do chuveirinho também é importante, tá, gente? Então, A vezes B, A vezes C. Ah, mas se eu tenho, por exemplo, faz aí para mim de novo. 2, 3 e 4. Então, 3 com mais 4 vai dar quanto? 7, né? 2 vezes 7, 14. Agora, se eu fizer 2 vezes 3, mais 2 vezes 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 8 mais 6, 14. Tá bom, gente? Então, dá no mesmo. Existência do elemento inverso da multiplicação, isso aqui não esquenta a cabeça que não. Se vocês tiverem dúvida, pode comentar. Alguns assuntos, pessoal, eu vou pulando porque acaba gerando confusão na cabeça de vocês. Então o que mais importa é entender aqui como você pode somar e como você pode multiplicar, tá bom, gente? Isso é o mais importante. Vamos lá aqui para o exercício. Então você vai fazer o que? Você vai copiar isso aqui, não precisa copiar no caderno, porque você já vai estar com isso em mão, você só vai preencher aqui, ó.
78, ele é maior do que o 84 ou ele é menor do que o 84, tá bom? E aí você vai fazer em todos aqui até na letra D. Responda as questões. Todo número natural tem antecessor e um sucessor? Vamos lá, deixa eu ajudar vocês aqui. Ó. O que é um antecessor? O que é um sucessor? Bom, se eu pensar, pessoal, só nos números naturais, eu vou pensar ó, 0, 1, 2, 3 e 4, tá bom? 0, 1, 2, 3 e 4. Aqui, ó, os números naturais. Pergunto para vocês. Quem vem antes do 4? O 3, correto? Então, o 4 tem um antecessor. Quem vem depois do 5? Quem sucede o 5? É o sucessor. Quem vem depois do 5 é o 6. Então, o 5 tem um sucessor. Ele está perguntando se todo número aqui ó, vai ter um antecessor e todo número vai ter um sucessor, tá? No conjunto dos números naturais. E você vai responder sim ou não e justificar a sua resposta, né? O conjunto dos números naturais tem quantos elementos? Dá para contar quantos elementos ele tem? Lembra lá no comecinho do vídeo, né? E letra C, qual é o menor elemento do conjunto dos números naturais? Qual o menor? Também a gente comentou sobre isso. Construa uma reta numérica no caderno e represente nela os seguintes números. Então você vai fazer aqui, ó, essa reta numérica, ó que bacana aqui, ó. Você vai fazer ela aqui, ó. Só que você vai fazer ela mais assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ela mais assim, com número negativo e positivo, né? Porque tem número negativo lá, ó. Aqui, ó, menos 8, menos 3. Então você vai fazer uma reta numérica e botar essa galera aqui em ordem, tá bom? Então bota lá, faz uma reta, bota o 0 e faz aí o preenchimento, né? Quem vem depois do 0 para o lado direito, quem vem antes do 0 para o lado esquerdo, tá bom? Aqui, pessoal, é assim mesmo, tá? Do 3 eu pulo para o 9 porque eu vou pegando outras questões, para não ficar questão muito aprofundada sobre o mesmo tema. Então dê um exemplo quando existir de um número inteiro que não é natural. Existe um número inteiro que não é natural? Existe. Então você vai pensar aí e verificar. Racional, um número racional que não é natural. Também existe, não existe? Então se existir, você bota aí. Racional que não é inteiro. Existe? Provavelmente, né? Agora um número natural que não é racional. Existe algum número que eu não posso botar na forma de fração? Número natural, por exemplo, 7, o 8, o 9, o 11, o 12. Tem como eu não colocar ele na forma de fração? Aí você pensa, né? Por exemplo, o 4 eu posso escrever 4 sobre 2, posso escrever 4 sobre... O 4 eu posso escrever, desculpa, 8 sobre 2, ou também posso escrever 4 sobre 1, tá bom? Então fica aí a dica. Construa uma reta numérica no caderno, nessa número 10 aqui, ó, você vai fazer também a reta numérica e localizar nela os seguintes números. Então tem 3/5, ó, o número negativo aqui, ó, menos 2,1, aí o C aqui, ó, 24 dividido por 9, 3 dividido por 5 e 12 dividido por 10. Tá bom, gente? Então, eu acho que isso daqui já vai ajudar vocês. Muito obrigado por assistir o vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários no YouTube mesmo, que eu vou dar meu jeito de ajudar vocês, tá bom, gente? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.